Capítulo 2. O significado decisivo da cruz. Ajoelhado ante a cruz, o pecador alcança a posição mais elevada a que a humanidade pode chegar. A confissão comum de fé da cristandade ocidental, o tão conhecido Credo Apostólico, declara: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à tumba e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Sobre esta confissão da Trindade, a qual remonta ao 2º século depois de Cristo, os cristãos adventistas do sétimo dia podem sinceramente dizer: Amém. Não devemos esquecer o significado decisivo da cruz de Cristo, o mistério do sofrimento de Jesus. A Igreja primitiva procurou confessar, além dos meros fatos históricos, sobre os sofrimentos e a morte de Jesus. Por trás desta doutrina histórica está a profunda confissão de fé que, na agonizante morte de Jesus, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19. Este evento sobrenatural não foi evidente à percepção da visão natural. Foi visto através dos olhos da fé e apoiado unicamente na interpretação da cruz de Cristo por seus apóstolos, após a ressurreição de Jesus. O Novo Testamento registra que, quando João Batista viu que Jesus vinha para ser batizado, anunciou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. É possível que haja dúvidas de que João tenha aplicado a profecia do sofrimento do servo de Isaías 53 a Jesus de Nazaré. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53, 6 e 7. O único significado de Isaías 53 é enfatizado na história do etíope, ministro das finanças, que estava lendo o rolo de Isaías enquanto viajava em seu carro de Jerusalém para Gaza. Quando Felipe ouviu que lia Isaías 53, 7 e 8, perguntou: Entendes tu o que lês? E respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo, ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Atos 8, 34 e 35. A primeira compreensão cristã de Isaías 53 foi expressa numa aplicação cristológica. Jesus de Nazaré era o servo do Senhor, enviado com a divina missão de sofrer e morrer substitutivamente por Israel e pelas nações de todo o mundo. Cristo sofreu em nosso lugar, por nossa causa, levando sobre si nossa culpa e castigo, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2:9, última parte. Sempre que uma pessoa morre, isto acontece devido ao seu pecado, mas Cristo morreu pela graça de Deus, sua morte é um benefício para nós. Cristo não morreu simplesmente como um mártir por seus ideais. Ao contrário, o Novo Testamento diz que Cristo deu sua vida voluntariamente como um sacrifício. Ninguém a pode tirar de mim, mas eu de mim mesmo a dou. João 10:18. Jesus esperava completar sua missão com uma morte violenta, mas esta não seria o resultado inevitável de seu sacrifício, mas o verdadeiro propósito
de sua divina missão. Ao morrer, ele cumpriria um propósito divino, predisse, portanto, enfaticamente a aproximação de seu fim em Jerusalém em termos da mais elevada necessidade. Anunciou ele 3 vezes a seus discípulos que importava que o Filho do Homem fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos 8:31. Quando Pedro se opôs à rendição de Cristo nas mãos dos sacerdotes e escribas, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16:22. Jesus respondeu com as duras palavras: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16:23. Enquanto muitos profetas foram mortos como consequência de sua pregação a respeito dos juízos de Deus sobre um Israel apóstata, Isaías predisse a chegada do servo único de Jeová, que seria enviado para ajudar Israel, tomando seu lugar no juízo de Deus. A missão de Jesus de ir a Jerusalém a fim de morrer voluntariamente pode ser corretamente compreendida de forma única se percebermos que Jesus enxergou toda a sua vida e missão à luz de Isaías 53. Toda a sua vida foi um prefácio de sua morte na cruz.